Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, o Pai Todo-Poderoso, o Rei da Glória, que nos deu mais um dia para que nós pudéssemos adorar, para que nós pudéssemos andar e servir o nosso Pai. Vamos conversar um pouquinho aqui, quero compartilhar de forma resumida as três partes da bênção de Deus na nossa vida. Não são poucos os versículos que dizem que Deus nos abençoou. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos, com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro também, na sua segunda carta, ele deixa bem claro no capítulo 1, nos primeiros versículos, que Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, lá na cruz do Calvário, quando Jesus diz, está consumado, ali de fato, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e como diz Hebreus 10, versículo 20, nós podemos entrar na presença do nosso Pai pelo novo e vivo caminho. Ele nos deu esse caminho pela sua própria vida. Jesus entregou esse caminho, não é a nossa dignidade, a nossa bondade, mas é a obra de Deus, é a bondade de Deus que nos deu acesso. E é claro que andando nesse caminho, nós somos transformados, né? Nós somos libertos. Mas eu quero ficar no tema dessas três partes da bênção de Deus, que se encontra aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que também é um outro texto que deixa bem claro que Deus abençoou o ser humano, onde ele diz aqui, e Deus abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, primeira parte da bênção de Deus é a frutificação. Porque a frutificação fala de maturidade, fala do amadurecimento, fala do período em que uma árvore ela cresce, ela enraiza, então ela gera frutos, e aqueles frutos de repente ainda eram verdes, amargos, azedos, mas então de repente eles amadurecem. É a primeira parte da bênção de Deus na nossa vida. A bênção de Deus na nossa vida, ela começa por dentro. A frutificação, ela é interior. O fruto do Espírito é amor. Tudo que nós formos manifestar de Deus nessa terra começa dentro de nós. Nós amadurecemos, nós crescemos naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Nós geramos fruto, frutificação. Por isso que o Salmo 1 diz que será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. É a primeira coisa, é o esclarecer, é aonde nós nos tornamos esclarecidos como filhos de Deus, nos tornamos alimentados pelo amor, guiados pelo Espírito. Começa de dentro para fora, frutificai, é a primeira parte da bênção de Deus, é o amadurecimento, é quando dentro de nós as coisas ficam bem esclarecidas. Lá no Cenáculo da Restauração, às vezes a gente fala sobre isso, é o esclarecer, aí a gente estabelece para depois o expandir. É a primeira parte, frutificai. A segunda, multiplicai, é quando a gente começa a crescer para o lado de fora. O multiplicar é quando aquilo que Deus colocou dentro de nós, quando aquilo que Ele nos abençoou, porque Ele já nos abençoou. Ah, mas eu ainda não estou multiplicando, é porque ainda precisa frutificar. Se não está multiplicando, é porque ainda precisa frutificar. Muitas das vezes nós estamos sendo bem estabelecidos no frutificar, no fruto, para então, quando a gente multiplicar, aquilo de fato seja bênção na nossa vida e não maldição.
A segunda parte é essa. Multiplicar, crescer. É quando a gente expande. É quando aquilo que Deus nos deu expande, multiplica, fica visível aos olhos. Infelizmente, esse é o alvo da maioria das pessoas, é crescer, é mostrar para os outros que ela tem, mas ela não se preocupou tanto em frutificar, ainda não tem um coração doce, ainda não tem uma alma tranquila. E por isso, quando multiplica de maneira desordenada e às vezes com propósitos desordenados, e às vezes aquilo que na verdade é uma bênção de Deus se torna uma maldição, se torna um sofrimento, uma destruição na vida de quem não primeiro frutificou para depois multiplicar. Mas eu estou falando de maneira resumida, é um assunto muito profundo, essas três partes da bênção de Deus. Depois nós podemos também separar um estudo para falar sobre isso. E a terceira parte é encher a terra e sujeitai-a. Ou seja, o que eu gostaria de falar sobre esse terceiro ponto da bênção de Deus na nossa vida? Que a bênção de Deus não domina a nossa vida. Somos nós que dominamos as bênçãos de Deus. Deus não dá nada para nós para que aquilo venha nos dominar, para que aquilo venha nos sujeitar. Deus não dá dinheiro para ninguém para depois a pessoa virar um corrupto, uma corrupta, um ganancioso, dominado por dinheiro. Não. É por isso que a sequência é, primeiro frutificar, é aquilo crescer dentro de nós. Segundo, expandir. E qual é o terceiro? O terceiro eu diria que é a gente entregar tudo para Deus. É depois que a gente tomou posse de tudo, estar tudo sujeito debaixo da vontade de Deus. E não debaixo da vontade do homem. E não no reino da terra, mas assim na terra como no céu. O que é a terceira parte da bênção de Deus? É quando você devolve tudo para Ele. É quando tudo que Ele te deu, na verdade, é dele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por que Ele é o alfa e o ômega? Porque tudo começa nele e tudo termina nele. Então, qual que é a terceira parte? O que é uma bênção completa de Deus na vida de uma pessoa? É aquilo que está no governo de Deus. Porque aquilo que está no governo do homem vira maldição. Aquilo que não obedece propósitos do céu vira maldição. Por isso que você encontra na Bíblia versículos que dizem que a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Porque a bênção do homem, ela existe, mas ela é destrutiva. Então, a terceira parte da bênção de Deus é o governo de Deus sobre tudo aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus te deu. Encher a terra e sujeitai-a, ou seja, não é as coisas que vão mandar em você, é você na direção do Espírito Santo que vai ordenar, coordenar e sujeitar debaixo da vontade de Deus aquilo que foi colocado na sua vida. Aleluia! Que coisa tremenda! Três características da bênção de Deus. Podemos dizer 3 etapas. Primeiro, frutificai, depois multiplicai, que é expandir, e depois sujeitar, manter debaixo do governo do Espírito Santo. Medite nisso, guarde isso no seu coração, em nome do Senhor Jesus.